Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha, 21 horas e 45 minutos. No Brasil, 17h45. Gente, a BTC segue numa mega acumulação. A gente está namorando aqui de baixo para cima a linha inferior da nuvem de Shimoku no diário. A gente está tentando incursionar para dentro da nuvem. A BTC está muito volátil porque a Nasdaq está muito volátil. A Nasdaq agora está tombando menos 2,21%. Vocês vão de convir que em condições normais de temperatura e pressão, com a Nasdaq tombando menos 2,21%, a BTC estaria tombando no mínimo 20%. Mas esse descolamento começa a ser percebido até pelos operadores do mercado financeiro tradicional. Já foram drenados da Nasdaq mais de 4 trilhões de dólares, quase 5 trilhões de dólares. Isso pode ser e com certeza tem relação com essa virada de chave que o mercado financeiro está promovendo, reprecificando a Web 2, já que essas Big Techs aprisionaram como num feudo o tráfego de dados e riqueza no planeta por 1,5 décadas. E agora dados e riqueza vão circular de forma descentralizada. Esse processo de acumulação tem que guardar alguma proporcionalidade temporal com as acumulações anteriores. Então é bem provável que agora a gente vá testar a linha superior desse retângulo de acumulação na altura de 42.728, que é mais ou menos onde está a VWAP mensal. Na banda de VWAP a gente está basicamente testando a upper, agora testamos a lower na esteira dessa mega volatilidade. Agora vamos, num efeito elástico, voltar para 41.500, talvez 42 mil dólares, que é justamente a linha superior da nuvem de Shimoku aqui na projeção. As linhas da nuvem aqui na projeção de 26 períodos, elas estão ficando... estão promovendo um ensaio de uma nebulosidade esverdeada. Lembrando que a última vez que isso aconteceu, quando a nuvem ficou verde, a BTC deu esse show aqui, ó, catapultou da faixa de 30 e poucos mil dólares em direção a 69 mil. A gente espera uma movimentação dessa assim que ela conseguir se livrar desse processo de acumulação, que é normal, faz parte da movimentação da BTC. Ela nunca faz uma correção em V. O mundo cripto nunca faz uma simples correção em V. Sempre deixa um fundo triplo ou um W, né? Pode ser que aqui a gente esteja desenhando um W. Pode ser, é possível que sim. Mas o fato é que proporcionalmente, em relação ao tempo das acumulações anteriores, a gente está... seguindo o script. A BTC tem esse padrão comportamental, ela demora um pouco nessa acumulação, justamente para depois se desdobrar numa mega pernada impulsiva que vai levar a BTC a no mínimo 80 mil dólares, que é essa pernada estocada final da nossa onda 3. Gente, eu estava vendo as conclusões do ETH Denver, que foi uma conferência sobre... a Ethereum e tudo que ela representou em termos de descentralização das finanças no mundo e toda a mega revolução que ela está promovendo. As discussões estão indo foram profundas. Muitos divs discutiram a forma como estados soberanos também poderiam arrecadar impostos. Não sei se vocês sabem, mas toda arrecadação de impostos na Web 2, né, que é a web centralizada, é essa internet que a gente conhece hoje, é baseada na obrigatoriedade de prestação de informações por terceiros. Então as instituições financeiras são obrigadas a prestar informações, as corretoras de valores mobiliários são obrigadas a prestar informações, e por conta dessa série de obrigações de terceiros, você também fica obrigado a prestar informações tributárias, e qualquer saldo a descoberto entre o encontro dessas informações, você é obrigado a pagar o imposto. Essa é a base da tributação da renda em tempos de Web 2, né? Que é o tempo que a gente está vivendo. Só que na Web 3 não existe o tal terceiro. As operações são peer-to-peer e o destinatário direto da transação, ele é identificado peer-to-peer numa carteira que pode ser anônima ou não. Agora surgem os primeiros apps para vincular
a identidade real do titular de uma carteira ao public address dele, mas o fato é que a conclusão do ETH Denver é que a tributação vai migrar para 3 canais principais. A tributação vai ser sobre a transação, então vocês pensem que a OpenSea, que é a maior negociadora de NFTs do planeta, basicamente não existe terceiro. Você conecta o seu wallet MetaMask dentro da OpenSea, você vende uma NFT lá do Ape Bored e vendeu lá por $100 mil, simplesmente as ETHs vão pro address de quem vendeu e a NFT é transferido, o ERC721, né, que é NFT, é transferida de forma imediata pela rede pro address, pro MetaMask, pro public address de quem comprou. Tudo acontece na rede sem intermediários. A OpenSea, ela simplesmente fica com uma comissão, mas ela não sabe quem é o vendedor, não sabe quem é o comprador. A transação acontece de forma direta. A posse da NFT, vamos colocar, ela não transita pela disponibilidade da OpenSea. E o MetaMask ou o wallet que é conectado de forma descentralizada nessas plataformas vão impor aos estados soberanos a necessidade de transacionar a operação em si diretamente. E toda a base tributária de renda no planeta vai ser seriamente impactada. A prestação de informações por terceiros vai ter uma eficácia muito limitada. Então a gente está vivendo uma mega revolução. Nessa conferência havia representantes de fiscos estaduais. Enfim, gente, a coisa essa revolução está acontecendo numa mega velocidade. Não pensem que isso não vai impactar no preço. Com essa sedimentação regulamentar, com toda essa estabilização legislativa das criptos, vocês podem ter certeza que o market cap dessas altcoins vão para outro patamar. Eu insisto aqui no canal em fazer essa análise macro do que a gente está vivendo, justamente para vocês não perderem. A gente tem que estar sempre com um olho no gato, outro olho no peixe. A gente tem que fazer a análise técnica sim, mas a gente não pode deixar de olhar para o que está acontecendo. A revolução está se desdobrando sob os nossos olhos. A BTC, muito provavelmente, vai atingir no próximo ciclo um market cap proporcional ao ouro. Todo o ouro conhecido do planeta vale mais ou menos 10, 11 trilhões de dólares. Se colocar a reserva de ouro ilícita, né, ilegal, talvez 12 ou 13 trilhões, mas é mais ou menos isso. E quando a BTC atingir esse patamar, em termos de market cap, ela vai passar a ter uma valorização ali vegetativa. Não vai ser não vai ter esse caráter exponencial de valorização como ela tem hoje, mas é muito provável que, atingindo o market cap do ouro, a BTC estabilize em sua volatilidade, estabilize como reserva de valor. E aí, gente, quando isso acontecer, a cotação de uma BTC vai estar muito próxima de $1 milhão. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente está presenciando o início dessa revolução. Não existe nenhum inverno cripto chegando. Essa acumulação da BTC é normal. A gente tem que guardar a proporcionalidade temporal com esses períodos de acumulação anteriores, justamente para a BTC poder se desdobrar assim que ela cumprir esse script aqui de acumulação, que é normal. Ela tem esse padrão comportamental. Ela nunca faz uma correção em V, sempre faz um fundo duplo ou um fundo triplo, quando não um fundo quádruplo, um VW, mas enfim, esse é o padrão da BTC. A gente tem que olhar essas acumulações como uma oportunidade de embarque.
Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, amanhã eu volto para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.